Você conhece alguém que ganha bem, mas sempre diz que não tem dinheiro? Ou talvez essa pessoa seja mesmo você, porque você não tem um planejamento, nunca consegue realizar nada, tem sempre dívidas, o dinheiro é sempre contado, mesmo você tendo uma renda alta. A verdade é que é preciso organizar a sua vida financeira independente do valor da sua renda. Eu sou Ariane Cedrais, esse é o canal Contos Comigo e hoje a gente vai falar justamente sobre essas questões que passam desapercebidas. Pessoas que têm alta renda que acham que só mais dinheiro vai resolver o seu problema, quando na verdade o que falta é organização financeira. Eu tenho vários clientes que têm renda elevada, que têm um bom padrão de vida, mas estão sempre endividados. Não conseguem de fato realizar sonhos, investir para aposentadoria, pensar no futuro ou até mesmo passar um mês sem aquele sufoco dizendo: será que eu vou sobreviver até o último dia? Porque, de fato, não tem nenhum tipo de controle e organização das suas finanças. Se esse é seu caso, ou você conhece alguém que seja assim, é preciso ter muita atenção. Porque se você não consegue organizar a sua vida financeira, nunca você vai ter sossego nem paz dentro do seu dia a dia. Porque você está sempre gerando dívidas, sempre com aquela preocupação. Mas como mudar de fato essa realidade? Basta você buscar formas de se organizar, conhecer melhor o seu estilo de vida, o que está fora do seu padrão, quais despesas desnecessárias acontecem no seu dia a dia. Como eu já tive vários clientes com essa situação, eu tenho clientes que são professores universitários, solteiros, que olham para o colega que também é professor universitário, casado, com filhos, tendo coisas, conseguindo realizar coisas e ainda comentar que são investidores e outros que de fato não conseguem realizar absolutamente nada. O dinheiro tá ali, entra, sai e nem sabe para onde foi. Eu tô pegando duas rendas iguais com duas realidades diferentes, né? Porque a renda é a mesma, a profissão é a mesma, mas as realidades são diferentes. Eu já atendi esses dois tipos de professores, mais de um, na verdade. Então, a gente precisa entender que são pessoas com históricos diferentes. Então, enquanto para chegar onde chegou, para ter aquela renda, precisou desde sempre ser muito organizado dentro da sua vida financeira inteira, tudo que aprendeu foi justamente no passo a passo, outros não tiveram absolutamente nada disso. Então, a história por trás sempre vai contar. Então, é preciso você fazer essa reflexão de qual é a sua história, qual é a sua relação com o dinheiro, como é que você aprendeu ou o que você nunca aprendeu sobre dinheiro e como administrar melhor isso. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai pelo comportamento da criação do seu desenvolvimento na relação com o dinheiro. O segundo ponto que a gente vai olhar, tá? Qual é a sua realidade hoje? Pelo que você está passando? Eu vou colocar aqui o exemplo dos dois professores. Um professor, ele estava, a nossa consultoria estava mais voltada para a criação de uma renda extra, pensado no núcleo familiar. Ele e a esposa estavam desenvolvendo um negócio, então era uma coisa mais estruturada. Ele não estava endividado, ele conseguia administrar bem as suas finanças, os filhos estudavam em escola particular, para ele estava tudo certinho. Este outro professor, ele morava sozinho, não tinha nenhuma despesa com o colégio, não conseguia comprar um carro, não conseguia fazer absolutamente nada. Mas, historicamente, foi tudo construído de forma desequilibrada. Porque ele não tinha nenhuma responsabilidade dentro de casa, no núcleo familiar. Mas ele era responsável pelo sustento dos pais, que moravam em outra cidade.
ele veio de um estado para outro, então toda essa mudança causou uma desestrutura. Então a realidade de onde vivia, sem ter os amigos, distante de tudo, gerava custos constantes. Por exemplo, as viagens constantes para ir visitar os pais, a mesada e sustentar os pais idosos. Tudo isso fazia a realidade ser completamente diferente. Então, quando você olha assim, pô, não é possível que uma pessoa com duas pessoas com o mesmo salário, uma consegue administrar filhos, a casa inteira, e a outra mal consegue pagar todas as contas. Mas o histórico por trás não é simples assim. Então você precisa entender qual de fato é a sua realidade, por que situação você está passando. Então vai ter aquela questão que você precisa avaliar as suas despesas, mas de uma maneira geral, incluindo os momentos em que você vive. Então, se você está vivendo, no caso desse professor, vivendo uma situação em que estava longe da família, isso fazia gastos maiores, estava tendo que sustentar os pais, então tinha gastos maiores, os pais eram doentes, então tinha essa despesa extra dentro da vida, então ficava mais difícil organizar. E tudo que ele conseguia enxergar era: por que eu não consigo comprar um carro e meu colega com esposa e filhos em colégio particular consegue, inclusive, trocar de carro, viajar, e eu não consigo fazer nada? Então, a realidade precisa ser avaliada. Outra coisa que deve ser feito é, pegando todo esse histórico, partir de fato para os números. Vamos ver o que é que de fato dá para sustentar e quais são as alternativas para se realizar as coisas. Então, aquele professor que queria começar um negócio com a esposa, a gente começou a trabalhar um planejamento para que aquele negócio começasse sem impactar, né, nas despesas diárias da família, para que se resolvesse, de fato, aquela questão que eles queriam ali desenvolver. Eles estavam tentando criar um negócio e a gente viu a questão de viabilidade, a questão de como trazer investimento para aquilo sem impactar e sem tirar determinados investimentos destinados a outros objetivos. Então a gente fez todo esse planejamento. Já esse outro professor, a gente viu quais eram as contas fixas dele aqui na cidade, o que é que ele precisava mudar, quais opções ele tinha para criar vínculos e se sentir menos só, e com isso gastar menos, porque a falta de vínculos era uma questão de despesas extras para ele, e fazer planejamento das visitas aos pais e o planejamento das contas aos pais, porque os pais, eles simplesmente mandavam assim, ó, preciso disso, é tanto, quero hoje. Não, a gente passou a trabalhar com um planejamento, quais eram as despesas fixas e qual era o orçamento que a família teria lá, os pais dele teria lá, para que não trouxesse impacto aqui. Então, porque senão a coisa saía do controle, e era que de fato estava saindo do controle. Então, fazer toda essa análise é essencial. Então, cada caso vai ser analisado sempre de acordo com a realidade de cada um. Não olhe para o outro e diga, por que eu não consigo? Se o outro consegue, por que eu não consigo? Aí ele deve estar fazendo alguma coisa de errada, porque a esposa dele trabalha e tem mais dinheiro. Não é isso. É você entender, planejar, orçar e acompanhar. Isso é o que vai fazer a diferença. Então, se você hoje tem uma boa renda e não consegue administrar, avalie o seu estilo de vida, o momento que você está vivendo, quais são essas despesas que geram assim, porque você ter uma renda elevada não significa que você não tenha despesas necessárias elevadas, porque tem gente que tem, né? No caso desse meu cliente, ele não podia simplesmente dizer, eu não vou mais pagar as contas, não vou mais sustentar os meus pais. Não era uma opção. Então, ele precisava adequar aquela realidade. Então, é isso que você precisa fazer. Estabelecer como
o seu dinheiro vai ser usado e como isso vai ser planejado e controlado para que você consiga de fato realizar outros objetivos. Talvez você precise fazer cortes. Aqui a gente fez alguns cortes porque era necessário. A gente estabeleceu um orçamento, estabeleceu limites. Isso também vai fazer a diferença. Não é porque você ganha igual ao outro que a sua vida vai ser igual à do outro, né? Cada pessoa vai administrar de acordo com a sua realidade, mas todo mundo vai precisar planejar e controlar as suas finanças. E se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto ou precisa de orientação, pode deixar aqui nos comentários, a gente pode ter uma conversa depois. Tchau, te vejo no próximo vídeo.